A comunidade linda, na paz do Senhor Jesus, cumprimento aqueles que vão nos assistir, que estão nos assistindo remotamente, em nome de Jesus, amém? Você está bem? Manhã linda, manhã de falar, de testemunhos que o Senhor tem manifestado a sua glória neste lugar. Fico muito grato. E eu queria convidar você a ler comigo o Evangelho. Vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos, os versos 23 a 27 de João 14, sobre algo que o Senhor tem falado já aqui desde o início deste culto. Deus é maravilhoso, Deus fala com o seu povo, graças a Deus por isso. João 14, 23, encontrou? Amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. E essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar do que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Amém. Senhor Deus exaltado, aqui estamos nós, diante do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e nós clamamos a Ti para que não sejam desejos humanos, não seja a minha, nem a vontade de ninguém, Pai, que não seja a nossa, que não seja o nosso querer, mas que seja a manifestação do Teu Espírito, derramado sobre o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Mas chegamos aqui finalmente no nosso quarto e último encontro de Advento, Estamos celebrando já 4 semanas, semana que vem é o nosso culto de Natal, um momento especial, o ano aí está fechando as portas e já percorremos aqui um lindo caminho, Percorremos um caminho bonito demais, sempre lembrando que estamos celebrando esse tempo de uma espera do que está por vir, A gente fala, repete isso para vocês. Advento parte do anúncio de que o nosso Salvador vem até nós. Esse anúncio que é feito, e isso, lógico, sabendo que Ele veio, que Ele continua vindo, mas nós nos mantemos esperando, porque Ele prometeu que Ele voltaria para nos buscar, amém? É muito bonito. A história do povo de Deus é uma história por essa espera. Todos os domingos vocês vêm aqui na espera de que Ele também venha. Enfim, essa nós nos mantemos. Ele prometeu. Então, esse tempo de espera é importante, que ele não é uma espera passiva. Mas nós temos repetido aqui, nós esperamos ativamente, meditando, orando, louvando, nos enchendo de fé, nos enchendo de esperança, nos enchendo de amor, de comunhão, alcançando a vida de tantos e tantas que precisam de salvação. Maravilhoso, é assim que nós celebramos essa memória. Semana passada nós já vimos também que nós temos que preparar o mundo à nossa volta para que ele possa vir e caminhar, Quem estava aqui conosco ouviu isso? Pois é, hoje a nossa preparação se completa. Hoje nós vamos deixar tudo pronto, porque nós vamos deixar tudo arrumadinho para a chegada dele. E aí eu quero que você entenda, porque a palavra de Deus, ela hoje nos chama a preparar um lugar para Ele estar. Presta atenção aqui. Deus não deseja apenas vir e caminhar na terra, mas Ele deseja ter um lugar para fazer a sua morada. Este é um desejo do Senhor desde sempre. Eu quero que você entenda isso, é muito importante. Na tradição rabínica, tem até uma palavra lá, que não está na Bíblia, mas é da tradição, que simboliza com muita perfeição esse que é um atributo bíblico de Deus, e essa palavra é a Shekhinah, Ele chama de Shekhinah, e ela significa uma morada permanente de Deus aqui na terra.
E é muito interessante isso, é um desejo do nosso Senhor. Deus sempre quis ter um lugar aqui, um lugar para Ele estar aqui. Na história do povo antigo, por exemplo, você sabe, Deus disse que queria ter um lugar. No Êxodo, por exemplo, no Êxodo a Bíblia diz que o povo morava em tendas. E o povo morando em tendas, Deus queria uma para ele também. Deus queria uma tenda para ele estar quando viesse. Vou ler para você ver Êxodo 29, a partir do 44, que bonito que é. Assim consagrarei a tenda do encontro e um altar. A tenda do encontro de Deus com as pessoas, uma tenda, e consagrarei a Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas, eu serei o seu Deus, eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Onde é que ele quer estar? Mais adiante, construíram um tabernáculo para cultuar a Deus. E lá construíram também uma arca. Você conhece a história? Não vou. Mas a arca chamava Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava o lugar da morada de Deus aqui na terra. É muito interessante. Essa arca caminhava junto com o povo durante o êxodo, no deserto. Ela pregou o tempo todo. E aí, quando o povo se instalou na terra prometida finalmente, a Bíblia diz que essa arca ela acabou estando na casa de algumas pessoas, ela habitou a casa de algumas pessoas, e essas pessoas foram tremendamente abençoadas pela arca estar ali, tanto que o rei Davi quis apossar-se da arca e levar para sua casa, ele quis levar a arca para o seu palácio, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não queria morar no palácio do rei, não deu muito bom não, Deus faz suas escolhas. Mas veja, depois que Salomão construiu o templo, ele edificou ali no templo um lugar chamado Santo dos Santos, e nesse lugar eles colocaram a arca, que supostamente era o lugar da habitação de Deus aqui na terra, no tal do Santo dos Santos. Esse lugar chamado Santíssimo era inacessível às pessoas, ele era separado por um véu. Veja, essa estrutura religiosa, que no mínimo eu chamaria de tacanha, Deus era separado e inacessível às pessoas. Ninguém podia entrar na presença de Deus sobre a pena de ser fulminado. Fico tentando entender esse Deus. Deus não estava com as pessoas. O que acontece é que a religião roubou o Deus das pessoas. E eu preciso dizer para vocês que isso não funcionou. Não funcionou porque Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. O templo foi completamente destruído. Não sobrou muita coisa, mas a arca ficou lá. A arca ficou lá esquecida. E no livro de Ezequiel era um sacerdote, ele está lá no exílio babilônico, junto com o povo. Deus tornou ele um profeta, e o Senhor quis falar com ele. E no capítulo 1 de Ezequiel, tem um texto maravilhoso, uma cena linda, que o profeta teve uma visão, quando ele estava lá no exílio, na Babilônica, e lá a visão dele, era que, a cena é maravilhosa, Deus tinha saído do Santo dos Santos, lá no templo destruído de Jerusalém. Deus saiu de lá, saiu como? Transportando a arca numa carroça celestial e indo fazer habitação lá no exílio, no meio do seu povo. Isso é lindo demais, é o começo do livro de Ezequiel. A visão de Ezequiel revela o lugar onde Deus deseja estar. Enfim, eu posso ficar aqui citando exemplos, muitos, mas nós estamos diante de uma realidade inquestionável, incontestável, do Senhor, o nosso Deus. Presta atenção, Ele deseja vir até nós. Ele vem, mas quando vier, Deus deseja um lugar para estar. Você está entendendo isso? Faz parte do desejo. O Senhor que habita os mais altos céus também deseja fazer morada neste mundo. Isso é assim que Ele quer. E só para não ter dúvida sobre isso, você já leu e você sabe, Isaías 7,14, por exemplo, tem um texto que foi confirmado pelo anjo Gabriel, quando o anjo anunciou para Maria que ela ficaria grávida. O anjo disse, aliás, Isaías 7,14 diz o seguinte: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. O anjo Gabriel diz as mesmas palavras e confirma para Maria em Mateus 1,23, que ele diz assim, a virgem ficaria grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Tem um lugar que Deus deseja estar. Eu quero chamar a tua atenção para isso hoje. Porque, meu irmão, minha irmã, presta atenção, Ele veio. João 1,14 diz que
Ele habitou aqui na terra, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas você sabe que no verso 11 também, João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ele foi morto, você sabe disso, mas ele ressuscitou e ele voltou para o Pai. Agora veja isso aqui, mesmo assim, ele não e nunca abriu mão do que ele sempre quis. Ele quer habitar este mundo, tanto que antes de voltar para o Pai, ele fez o quê? Ele soprou sobre nós aquilo que estava sobrando nele. Ele soprou sobre nós o seu Santo Espírito, e a partir daí, tome posse aqui, meu irmão, minha irmã querida, eu e você somos este lugar. Que lugar, pastor? O lugar em que ele deseja estar aqui na terra. Aonde? Eu e você. Você toma posse disso? Eu quero chamar a atenção para você, uma coisa que nós já louvamos aqui, que nós já dissemos, que o Espírito Santo de Deus já está falando aqui bravamente. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus, que o véu que separava o lugar da morada de Deus aqui na terra, o véu que separava as pessoas do Santo dos Santos, foi rasgado de cima a baixo inteiro. Por quê? Porque no sacrifício de Jesus na cruz, foi removida aquela coisa religiosa, tacanha, que impedia as pessoas de ter acesso ao Senhor, o nosso Deus. Isso foi rasgado, e assim, depois de Jesus, presta atenção, você pode se render a Deus livremente, e com isso o Senhor Jesus virá, Ele virá e fará de você a sua morada permanente aqui na terra. Você crê nisso? Se você não crê, 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A nossa irmã Kátia leu aqui Romanos 8,9. Só para você ver como o Senhor, olha isso. Entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Quer dizer, se de fato o Espírito habita em vocês, vocês estão sob o domínio dele. Em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito de vocês está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também virá e dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, entenda algo, desde sempre o Senhor vem na sua criação. Você tem ouvido isso vastamente. Deus nos visita, e Ele não nos visita só uma vez, Ele nos visita por pouco tempo, Ele não quer estar no nosso meio por 2 horas, algumas horas no culto, não. Respeitando a tradição aqui, Ele quer ter um lugar permanente aqui na terra, para estar todas as vezes que Ele vier. Deus quer uma morada, eu quero que você compreenda, e eu queria que você recebesse, porque Ele está chegando. Nós estamos celebrando essa verdade maravilhosa nesse tempo de advento. Semana que vem é o nosso culto de Natal, mas veja, uma pergunta boa seria assim, Ele vai vir, mas onde você acha que Ele quer estar quando Ele chegar? Onde é que você acha que Ele vai querer ficar? Meu irmão, minha irmã, presta atenção, se você acha que Ele vai querer ficar nas igrejas mais suntuosas, nos palácios dos reis, Deus vai querer ficar nos tronos que existe aqui na terra, meu irmão. Veja, nesse advento, nós já estamos dizendo que nós nos enchemos de fé, de esperança, mas também nós dizemos que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, sim ou não? Por quê? Você consegue imaginar por quê? Nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que precede tudo, é o Espírito Santo de Deus que paira sobre a face do abismo, no meio da escuridão, e vai produzir vida. É o Espírito que faz todas as coisas, e mais do que fazer, Ele sustenta todas as coisas. É o Espírito, esse vento impetuoso, que impulsiona tudo, e faz a vida mudar. É o que você já ouviu aqui hoje, é o Espírito Santo de Deus. Quarta-feira nós ouvimos aqui que só com o Espírito Santo de Deus é possível transformar uma vida, senão ela não muda, ela não sai do lugar, em nome de Jesus. O mundo, querido, em nome de Jesus, nós temos que tomar posse disso aqui. Ele, que é o fôlego de vida, decidiu fazer morada em nós. Ele nos fez o seu santuário, Ele nos fez o seu templo, porque este é o lugar que Ele escolheu para estar e fazer deste mundo o novo mundo de Deus. Às vezes a gente não se dá conta de quem somos nós no coração de Deus.
O mundo será um lugar diferente, o mundo será um lugar melhorado, o mundo será um lugar transformado, a nossa casa será um lugar melhor, quando eu e você aceitarmos ser este lugar, o lugar da habitação do nosso Deus, o lugar em que Ele vai fazer grandes coisas, como já disse a nossa irmã aqui, e será a partir deste lugar, que Ele vai conseguir alcançar as vidas que tanto necessitam de salvação. Que lugar, pastor? Você entende isso? É sensacional. Portanto, há um lugar preferido, há um lugar ideal, um lugar que Ele decidiu produzir salvação, e esse lugar é dentro de cada um de nós. Aqui é onde Deus quer morar, meu irmão. No seu projeto para transformar o mundo, Jesus não escolheu qualquer lugar. Ele não escolheu os poderes políticos, financeiros, militares. Ele não escolheu, por exemplo, Brasília. Ele não escolheu Brasília. Desculpa. Para transformar o mundo, Ele escolheu cada um de nós. Nós somos essa ferramenta, e por isso, os lugares dele não são os tronos deste mundo, não são os palácios, as catedrais, os templos feitos por mãos humanas, mas são os templos feitos, moldados pelas suas próprias mãos. O lugar que Ele escolheu é você, servo de Deus. O lugar que Ele escolheu é você, serva. Eu não sei se eu fico empolgado, porque me desculpa, eu estou muito empolgado, mas isso diz muito a nosso respeito, sim ou não? Quando eu ouço isso, eu me sinto lá no coração de Deus. Eu tomo uma dimensão na minha vida, sim ou não? Se a Bíblia Sagrada diz que Ele não habita templos feitos por mãos humanas, porque Ele habita somente o que é feito pelas suas próprias mãos, para Ele habitar, eu e você precisamos ser remodelados pelas suas mãos poderosas. É necessário, nós precisamos morrer, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, nós precisamos nascer de novo, e é por isso que Ele vem, é por isso que eu e você precisamos de salvação em nome de Jesus, amém? Agora veja o mais lindo ainda, o negócio não para. Veja, como é lindo poder celebrar esse nosso quarto e último encontro de advento em volta dessa mesa. Presta atenção aqui, em um culto de Santa Ceia. Olha como isso é precioso, porque esse símbolo maravilhoso aqui, a mesa da Eucaristia, nos diz que para ser lembrado, nos diz que para que nós não nos esquecêssemos dele, Ele ordenou que nós deveríamos comê-lo e bebê-lo, sim ou não? O pão aqui, você já parou para pensar nisso? O pão aqui simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue de Cristo. Meu irmão, por que é que nós temos que comer e beber o Senhor? Pensa comigo, a razão é que nesta mesa aqui, Ele estava elegendo aqui na terra o melhor lugar para Ele estar, o lugar para apresentar a sua salvação para o mundo. Que lugar é esse? Dentro de cada um de nós, é onde Ele quer estar. O resto todo é conversa de pastor, de religião. Aonde é que Ele quer estar? Aliás, eu arrisco dizer que nós nunca vamos entender, nós nunca vamos obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas, enquanto nós não compreendermos que eu e você, nós somos os lugares de Deus aqui neste mundo. Nós. Esse é o nosso papel. É por isso que nós existimos. As pessoas jamais aceitariam se submeter a inúmeras bobagens que elas fazem consigo mesmos. Elas jamais aceitariam se submeter a vícios, por exemplo, coisas que prejudicam a saúde, coisas que matam, ao desprezo, ao desmerecimento de si mesmas, a procedimentos estranhos, a se encher de inutilidade nas redes sociais. Não, elas não se submeteriam a isso se elas se lembrassem que elas são o lugar de Deus estar neste mundo. Nós temos que valorizar o que Deus escolheu, queridos, em nome de Jesus, tem que ser importante. Lucas 17:20 diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão, aqui está Ele, ou Ele está ali. Não, pois o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não se distingue exteriormente. Por quê? Porque Ele não é desse mundo? Não, Ele não se distingue exteriormente porque Ele se distingue dentro de cada um de nós. O reino de Deus são nas nossas atitudes, nas atitudes daqueles e daquelas que aceitaram ser o lugar da habitação de Jesus, que o reino de Deus será apresentado a este mundo. Você, eu. Vocês estão quietinhos assim por quê? Vocês estão tristes? É que a responsabilidade é grande, né? Graças a Deus por isso.
aos que aceitaram. E você pode perguntar, mas como assim aceitaram, pastor? Quer dizer que nós somos nós que decidimos? Aí eu digo para você, sim e não. Por quê? Porque pela graça de Deus, Ele vem e deseja tomar nossa vida em suas mãos poderosas. Pela graça, Ele decide vir e fazer morada permanente, fazer da nossa vida a expressão exata do que é um homem ou uma mulher de Deus de verdade. Agora, isso é obra da graça de Deus, que nós nunca vamos merecer, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é nos render ao seu governo, é aceitar o Senhor como governante da nossa vida. Entenda isso. Ele deseja alcançar toda a carne. Ele deseja apresentar a sua salvação. Mas a pergunta é, toda a carne será salva? Nós somos universalistas. E eu queria dizer para você, eu tenho um problema com isso. Porque olha o que nós lemos no Evangelho de João. Verso 22. Porque tudo isso aqui que eu li começou com uma pergunta de Judas. E Judas perguntou o quê? Senhor, Jesus, por que o Senhor se revela somente a nós e não ao mundo todo? Judas perguntou isso. Por que só a nós e não a toda a carne? E aí a resposta de Jesus no verso 23, sabe qual foi? Porque a pessoa precisa me amar. Oh, aleluia. Eu vim salvar toda a carne, todo mundo, eu me revelei a toda a carne, mas a salvação é para quem me ama. E verso 23, leia comigo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Eita Deus, glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui, eu preciso perguntar, tem algum lugar para o Senhor estar aqui nessa manhã? Tem? Meu irmão, tem servos e servas de Deus congregados nesse lugar que se rendem à sua vontade? Tem? Tem povo que ama Jesus de verdade aqui hoje? Graças a Deus, sabe por quê? Porque Jesus diz, aleluia. Olha aqui o que Jesus diz aqui, presta atenção, que se o amarmos de verdade, Ele vai vir, Ele e o Pai virão fazer da nossa vida a sua morada. Meu irmão, você dá conta disso? Quem vai morar aí com você? Isso é lindo demais, comunidade, sim ou não? Povo de Deus, você está se dando conta disso aqui? Eu essa semana recebi essa palavra de Deus, eu falei assim, meu Deus, você. Verso 24, aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aqueles e aquelas que se rendem a Ele, o amam e guardam as suas palavras, esse é o lugar de Deus neste mundo. E é muito interessante que Jesus não diz que nós temos que obedecer às suas palavras. Você percebeu isso? São aqueles que obedecem às minhas palavras? Não, Ele não disse. Ele disse que nós temos que guardar. E aí no grego guardar, o verbo é tereo, e guardar aqui significa vigiar, guardar significa segurar, reservar, preservar. Guardar é não perder, é cumprir, é observar, é dar atenção àquilo. Portanto, quem guarda as palavras de Jesus, as abraça e não aceita largar diante da primeira oportunidade que aparecer. Esse é o convite. Eu obedeci aqui, mas daqui eu esqueci ali. Não, abraçar as palavras de Jesus é mais do que obedecer, é considerá-las de suma importância, é usá-las como referência para tudo que for fazer. Guardar aqui é valorizar, dando espaço para a palavra em todas as dimensões do seu dia a dia, é guardar no mais profundo do seu coração, permitindo que elas guiem, que elas moldem aquilo que nós somos. Isso é guardar. Guardar as palavras de Jesus tem a ver com amar Jesus. O senhor acha? Não, ele está dizendo isso aqui. Olha o mistério, onde a sua palavra, que também é a palavra que saiu da boca do Pai, é guardada, acontece uma coisa divina e definitiva. O que? O amor de Deus é revelado para o mundo. Só onde as pessoas guardam as palavras de Jesus e mostram que amam a Ele, o amor de Deus é revelado no mundo. Isso é um mistério, isso é maravilhoso demais. Ou seja, Ele vem para salvar toda a carne, mas nem todo mundo ama. Como assim não ama, pastor? Vive na igreja, pastor. É evangélico, está lá, não sai, toma ceia, frequenta a igreja. Não ama, não é porque não frequenta a igreja. Não ama é porque não guardam as suas palavras. Está claro isso aqui, sim ou não? E por isso, para os que guardam as suas palavras,
Para quem o ama de verdade, eu o amarei, o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Glória a Deus por isso. Portanto, o Senhor está dizendo que todo o amor de Deus se cumprirá na vida daquele e daquela que ama Jesus de verdade, daquele e daquela que guardam as suas palavras. A este e a esta virão o Pai e o Filho e farão nele morada. Não é que Deus escolhe, é que é uma dimensão da nossa liberdade diante dele. Percebe isso aqui? A dimensão do amor. Me ama quem quer. O Pai e o Filho virão sobre a vida de quem renuncia a si próprio como um ato de amor, não porque merece, mas porque crê nas palavras de Jesus e por isso as guarda, e ao renunciar a si mesmo, fazendo não a sua vontade, mas o que a palavra manda, estão amando ao Senhor e com isso poderão ser o lugar da habitação de Deus neste mundo. Aí ele vai fazer morada, e aí ele vai habitar. Deus, que é amor, habita a vida de quem ama de verdade. Ele habita a vida de quem obedece e guarda as suas palavras. Está claro isso? Amém? E eu preciso te dar uma notícia agora pesada, servo de Deus. Você é este lugar. Serva, você é este lugar da sua habitação. Meu irmão, não é uma religião, e não é a nossa religião o lugar. Minha irmã, não é a nossa igreja, não é o nosso templo, não são as nossas crenças, não são as nossas doutrinas, porque a pessoa se aprende na sua doutrina, mas é cada um de nós, obedecendo ao que Ele mandou, revelando ao mundo que Deus é amor. É esse lugar que Ele quer, é esse lugar que serve para Ele. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. É este lugar que Ele deseja estar quando Ele vier, e é importante que a gente entenda que com Ele em nós, e só assim, como disse a nossa irmã aqui hoje já, né? Coisas extraordinárias vão acontecer, vão ou não vão assim? Coisas extraordinárias vão acontecer. Aliás, essa condição é imprescindível para que aconteça coisas da parte de Deus na nossa vida. Que condição? Que Ele esteja em nós. O Senhor saiu do templo e foi para o exílio, e Ezequiel profetizou e falou para o povo, e no capítulo 36, Deus queria fazer uma coisa extraordinária, uma coisa que o povo não sabia, e Ele diz assim então, porque Ele iria fazer no capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26, eu darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas palavras. Compreende aqui? Está recebendo aí? Está tomando posse disso? Meu irmão, minha irmã, presta atenção, o Espírito Santo de Deus está em nós. Querido, Jesus precisa estar em mim e em você hoje. Em nós. As pessoas precisam ver isso em nós. Particularmente, eu acho que uma das coisas que mais deve cansar o Senhor, deve ser o Senhor falar assim, não, é esse monte de religião que a gente inventa. A gente inventa tanta religião, e eu fico pensando assim, às vezes a religião se torna uma coisa por fora, uma coisa externa, que serve para esconder algo que está faltando aqui dentro, sabe? A gente inventa tanto rito, tanto ritual, tanta roupa, tanto badulaque, tanta doutrina, tanta norma, tanto dedo apontado, que tudo isso que está por fora serve para esconder que aqui dentro está faltando alguma coisa. Isso me parece às vezes, eu fico estranho, mas queridos, presta atenção, as pessoas não precisam ver em nós mais uma religiosa, mais um religioso, não precisa, as pessoas precisam ver em nós aquele que em nós quer habitar, que é em Jesus. Ele precisa ser visto. O mundo precisa de salvação, a salvação só existe em Jesus, sim, mas como é que ele vai ser salvo se as pessoas não enxergam Jesus em nós, que somos o lugar que ele escolheu para estar? Nós temos que pensar nisso. Jesus, nós temos que crer e saber que nós somos isso para Ele. Nós temos que entender que o que Ele deseja fazer nesse mundo é através das nossas vidas que celebramos a vinda dEle agora, em nome de Jesus. É através de mim, é através de você. Por isso, 1 de Coríntios 3,16, Paulo diz, vocês não sabem, é uma pergunta, vocês não sabem, por acaso, que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso? Sabe? Então toma posse. Gálatas 2,20 ele diz, eu fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso aqui que você está vendo não sou eu, tem algo aqui em mim, que vive no meu lugar, que vive em mim.
Por isso que nós lemos João 14, 23, que ele disse que nós viremos a ele e faremos nele morada, a nossa morada, ele será a nossa habitação. Então o ser humano que serve para o Senhor é o ser humano habitado por ele. Ser humano que é o lugar, é pleno da sua presença. Ser humano que serve é ser humano cheio do seu Espírito, que é santo, revelando Deus para o mundo, no sentido mais profundo daquilo que a gente pode imaginar. Essa é a verdade, querido. O ser humano que serve para Deus renuncia a si mesmo para revelar Jesus que habita no seu interior, na vida de quem está desamparado e desassistido. Entende o que é ser humano para Deus? Ser humano que serve. Entende quem foi Jesus Cristo? Agora veja, da parte dele, existe o desejo de fazer de nós o seu lugar neste mundo. Agora, não sei se você sabe também, situações existem e podem impedir isso, sabia? Pode impedir. Agora, nós precisamos entender, por que pode impedir? Se ele não habitar, se a casa ficar vazia, se a casa ficar limpinha e cheirosinha, outro pode querer entrar, e eu queria dizer para você, ele não vai vir sozinho. E por que o senhor está dizendo isso? Porque Jesus disse isso. Jesus disse isso. E por que ele disse? Porque nós não podemos, eu estou falando com você hoje, nós não podemos viver vazios da presença de Deus. E é por saber disso, que quando ele voltou aos céus, em João 14, versículo 16, ele disse, eu estou indo, mas vocês não podem ficar com a casa limpinha aí, vazios da minha presença, por isso eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade vai estar aí dentro de vocês. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Toma posse. No verso 26 ele diz mais, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu estou dizendo. Percebe esse Deus que não quer você vaziozinho? Porque aí o negócio complica. Eu quero que você entenda, Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe, Ele sabe que nós somos fracos. O Pedro disse aqui na quarta-feira, né, Pedro? Deus sabe que nós somos fracos, e por saber, nos deu o privilégio do seu Espírito em nós. E é dentro de cada um de nós que Ele deseja estar, porque nós temos que aprender a melhorar de dentro para fora, querido, em nome de Jesus, senão esse mundo nunca vai ser digno de receber o Senhor. A transformação é essa. Deus quer fazer uma obra maravilhosa dentro de cada um de nós, e é por isso que Ele providenciou, e Ele desejou, e Ele mandou que o seu Santo Espírito nos preenchesse, que Ele nos emocionasse, que Ele nos constrangesse, que Ele nos ensinasse, que Ele nos conduzisse, que Ele fizesse de nós uma testemunha viva de um amor que pode transformar a história deste mundo, o Espírito Santo de Deus. Não adianta estar há 154 mil anos dentro da igreja, se não tiver rendição e entrega pessoal ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus não for visto, porque os frutos do Espírito Santo de Deus são visíveis. João Batista disse isso, frutos vistos. Está fazendo na igreja o quê? Não sei. Tá, pode ficar lá, não tem problema, é ótimo. Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não tem vida, porque é Ele que produz vida em nome de Jesus, amém? Então veja, no Advento nós celebramos a vinda do nosso Salvador, sim, mas não fazemos isso na certeza de que Ele já veio, Ele continua vindo, mas que Ele também prometeu que Ele voltaria para nos buscar, sim ou não? Agora veja mais, porque até que Ele volte, Deus deseja estar no lugar que Ele escolheu. Até que Ele volte, Deus deseja estar dentro de cada um de nós que vivemos em comunhão, dentro de cada um de nós que trabalhamos para que o reino de Deus e sua justiça sejam feitos, sejam vistos. Todos e todas que necessitam de salvação estão vendo, porque é dentro de nós. Você é este lugar que o Senhor escolheu. Você, serva de Deus, é este lugar que o Senhor escolheu. Só se deu conta disso? O Senhor soprou o seu Espírito sobre nós, a palavra foi revelada, nós ouvimos, a gente entendeu, a gente se rendeu, a gente aceitou e a gente guardou. O Espírito vem e toma o seu lugar dentro de nós, e a partir daí nós nos tornamos o seu lugar para estar e se revelar aqui no mundo. Maravilhoso esse plano. Ele, Jesus, virá junto com o Pai e em nós farão a sua santa morada. E aqui é maravilhoso, né? Porque o Espírito foi soprado, aí vem o Pai e o Filho, então presta atenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus em nós farão morada. E a minha pergunta é, eu mereço tudo isso? Você não merece porque eu estou dando de graça, é teu. Você dá conta do que nós temos à nossa disposição? Eu quero, faça assim, ó.
Olhe para você um pouco. Olha aqui, ó. Olhe para você. Eu, você, nós somos essa escolha. Deus escolheu habitar aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Isso é pouco. Isso não é nada, querido. Isso é maravilhoso demais. Isso vai produzir o quê? Salvação, lógico. Mas mais, porque no verso 27 Jesus diz assim, ó: deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a paz como o mundo dá. Isso aí não é paz. Não fiquem perturbados nos seus corações. Não tenham medo não. Tenham paz. Fiquem em paz. Compreende aqui como isso é lindo. A paz da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de nós. Isso é uma medida. É uma medida de crente. Onde eu chego, vem o que comigo? Paz. Por quê? Porque está aqui. Eles estão comigo. É paz, é isso. Paz que só tem que é morada do Altíssimo. Paz que as pessoas vão ver através de nós. Afinal de contas, foi Ele que nos deixou a sua paz. É ela, a paz que Ele nos deixou. Isso é uma tarefa que foi confiada em nossas mãos. Por quê? Por que Ele confiou? Porque, você sabe, por que Ele nos deixou a sua paz? Ele estava confiando em nossas mãos a tarefa de espalhar a paz nesse mundo que não tem paz, meu irmão. É você essa ferramenta, sou eu. Isso que o mundo chama de paz, não tem nada de paz. Por que não tem nada de paz? Porque isso não serve para Deus. Porque a paz para alguns e para a maioria é guerra. Que diabo de paz é essa que só serve para alguns? Isso não é de Deus. A paz aqui eu e você temos a tarefa de revelar, é a paz que só existe em Jesus Cristo, amém, queridos? É uma paz que está aqui dentro de você, que não importa o mundo, pode estar eu estou em paz porque Deus é comigo e eu sei que isso vai ser, essa paz que vai se irradiar de você, para alcançar a vida de quem está aí atribulado, atormentado, vivendo essa guerra maldita desse mundo perdido em nome de Jesus, amém? Portanto, nesse nosso último encontro de advento, eu completo os preparativos, estamos completando tudo aqui para receber o Senhor, e assim nós tomamos consciência de que o lugar em que Deus deseja estar aqui na terra é dentro de cada um de nós. Esse é o lugar dele. Eu e você somos o lugar de Deus neste mundo. Eu quero que você se aposte disso. Os templos construídos pelas mãos humanas são importantes porque a gente se reúne nele, são importantes porque a gente celebra aqui, a gente adora, são importantes porque a gente entra em comunhão uns com os outros, mas não adianta um lugar lindo, maravilhoso, exuberante, cheio de pessoas, um lugar bonito, tal, sem a presença dele. Por que sem a presença? Porque o lugar primordial que ele escolheu para ser a sua morada é em nós. E uma igreja cheia de crentes sem o Espírito Santo de Deus é uma igreja morta. Porque só ele tem vida. Você entende por que ele escolheu? E essa busca é nossa. Um templo diferente é o que nós somos chamados a ser. Aliás, o apóstolo Pedro diz que é um templo feito por pedras vivas. Você sabe o que é uma pedra viva? É uma pedra que não é morta. É uma pedra que não só anda, não só respira, mas que irradia vida por onde está. Pedras vivas é o que é você, é o que sou eu. Pedras vivas que fazem a vida acontecer onde estiver, meu irmão. Entenda, homens e mulheres que se renderam ao governo de Jesus e por isso se tornaram o seu lugar preferido. E ele vem tomar conta do que é seu, não se preocupe. Ele vem e se manifesta nesse mundo através de nós, através do nosso envolvimento com o seu reino. Isso que somos nós. E não se preocupe que eu já estou terminando. E eu termino lembrando que a palavra diz que quem ama Jesus guarda as suas palavras, entende isso? Nós não podemos dizer que nós amamos a Jesus se nós amamos a nós mesmos mais do que a Ele. Nós não podemos dizer que nós amamos Jesus se nós só fazemos o que nós queremos. Se nós amamos mais as coisas, as nossas prioridades, as nossas inquietações, as nossas preocupações e não tem tempo nenhum para Ele. Nós não podemos dizer isso, não diga, por favor. Nós não podemos dizer que nós amamos Jesus se nós não nos rendemos e guardamos as suas palavras. Nós que o amamos, nos tornamos o seu lugar. E por isso, lembra de uma coisa, a cada respiração que você está dando, você está revelando a presença constante de Deus aqui na terra. Nós já falamos aqui hoje que foi lido sobre palavras ditas. A cada palavra que sai dos seus lábios, as pessoas têm que ver o que está aí dentro. Jesus Cristo, aqui na terra. Não é no céu não, é aqui. Jesus está lá no céu, não, Ele está aqui agora, meu irmão. Pode olhar para mim que você vai ver Jesus. Paulo tinha essa ousadia, né? Paulo era esse cara ousado. Quer conhecer Cristo? Não precisa ficar por aí não.
Pode olhar aqui, porque tudo que eu faço aqui, eu faço imitando a Ele. Olha para mim que você vai entender quem é Cristo. Querido, esse é o chamado. Cada decisão que você tomar nesse mundo, as pessoas precisam ver Jesus através da tua decisão, em nome de Jesus, amém? Percebe como é que a gente prepara? Percebe como a gente deixa tudo prontinho para Ele aqui? Por isso a minha oração, por você nessa manhã, é que em tudo na tua vida haja Jesus. E o que mais? Só Jesus. Nós louvamos aqui, lindo, né? Haja Jesus e só Jesus. Que você viva esse tempo, que você viva esse final de ano, de uma forma tão plena, essa é a minha oração, da presença do Espírito Santo de Deus em você, que não haja espaço para mais nada. Mais nada. Eu sei que as coisas são legais, né? Eu sei que as coisas, eu adoro, eu sei que festa, presente, eu sei que passeio, é tudo maravilhoso, a gente merece celebrar isso, a gente merece viver isso, eu quero viver isso, mas nunca se esqueça, junto com tudo isso, alguém precisa estar aqui dentro como prioridade absoluta. Alguém precisa entrar e fazer morada. Alguém precisa ser prioridade, porque com Ele dentro de nós, todo o resto vai fazer todo sentido. E sem Ele, nada. Em nome de Jesus, amém? Você compreende isso? Então eu oro a Deus para que Ele, as suas palavras, a plenitude da sua presença, o Espírito Santo de Deus preencha a tua vida, para que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus através de você, porque assim nós estaremos preparados em nome de Jesus. Essa é a vontade dEle, que te escolheu como seu lugar preferido para estar. Pode se encher, pode estufar o peito aí e falar: Jesus me escolheu, e eu estou aqui hoje por isso, eu sou o lugar preferido dele, em nome de Jesus, amém? Encerra orando comigo, ora comigo assim, diga: Senhor. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus aqui essa manhã? Já? Você entendeu essa palavra? Repita comigo: Senhor, o meu coração é o teu lugar. Senhor, venha e mora aqui dentro, faça a tua morada em mim. Eu te convido a vir, entrar e ficar, e nunca mais me deixar, porque eu quero ser o teu lugar preferido. Amém e amém e amém. Deus abençoe você. Graças a Deus. Glória a Deus. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.